nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o nosso Deus. Pai, nós queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar em todo o meu ser. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Adoremos ao nosso Deus nessa noite, dizendo assim: aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia.
Louvado seja Deus, nosso Senhor, Criador e sustentador. Igreja Batista Pérola dos Mares, em mais um evento, mais um momento de estudo da Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo nesse estudo. Desejamos que a sua vida espiritual cresça através de assuntos aqui desenvolvidos, especialmente nesse dia de hoje, quando nós queremos pensar um pouco sobre aquilo que João, o evangelista, fala no primeiro capítulo do evangelho que leva o seu nome. Portanto, você é muito bem-vindo e pedimos que você divulgue, compartilhe, envie para outras pessoas, para que outras também tenham acesso a esse conteúdo e possam também crescer, como nós certamente estamos crescendo ao estudarmos a palavra de Deus. Iniciando, queremos elevar nossos pensamentos a Deus em oração. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre aquilo que a Tua palavra nos diz. Ajuda-nos a entender, dá-nos Teu Santo Espírito que em nós habita, para que Ele possa nos iluminar, nos guiar, nos orientar, para que possamos entender o Teu propósito para a nossa vida. Abençoa aqueles que nos acompanham, abençoa aqueles que futuramente vão ter acesso a esse conteúdo, para que também possam receber essa mesma bênção através daquilo que Tu tens dispensado. Nós somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele é diferente dos demais evangelhos. Nós temos 3 evangelhos chamados sinóticos, ou seja, que contam mais ou menos a história de Jesus, do ministério de Jesus aqui na face da terra. E João, ele se preocupa com outra coisa, ele dá uma outra diretriz ao que ele escreve. Ele revela, por exemplo, vários dos milagres operados por Jesus, que são milagres que mostram que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Então, ele tem essa preocupação, tem esse viés. E nesse primeiro capítulo, nós temos uma série de ensinamentos que nós podemos, digamos, alinhavar aqui, né? Então, ele mostra, por exemplo, esses sinais miraculosos que apontam a deidade de Jesus, o Messias, como Filho de Deus, apresentado já no Antigo Testamento. Essa é essa preocupação de Jesus. Então, muita gente acredita que esse evangelho tenha sido escrito lá no ano 90, ou seja, já quase quando João estava já no final da sua vida. João faleceu aproximadamente no ano 100, aproximadamente. Então, no ano 90, ele já estava bem avançado em idade, né? Esse não tem uma comprovação disso, mas é uma suposição, né? Então, o porquê do Evangelho de João? João apresenta, ou seja, complementa o que os sinóticos não fazem, não sei, porque a preocupação deles é outra. Então, ele mais ou menos complementa isso aqui, mostrando exatamente esse seu principal objetivo, de mostrar Jesus como Messias. Como nesse primeiro capítulo nós temos uma série de coisas, inclusive a ênfase de quem era João Batista, nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, essa ênfase que ele dá é muito importante para a nossa compreensão, né? Agora, a quem? Qual é o alvo dele? A quem ele está escrevendo? Ele tem um alvo bastante claro no que ele está dizendo, que é o povo não judeu. Isso fica claro nas suas várias referências aos judeus, principalmente as autoridades que rejeitam Jesus. Então, ele escreve, ele já tem, se escreveu no ano 90, então ele já tem bastante tempo. Veja bem, a destruição de Jerusalém foi no ano 70. Ele tem todo esse cabedal de experiências vividas, né? E tendo sido também exilado, né? Então, ele escreve bem já no final da sua vida. Então, ele escreve para um povo não exclusivamente judeu, mas especialmente para aqueles que dos gentios já haviam se chegado à Igreja de Cristo formada até então. Então, outra coisa, onde é que João estava quando escreveu, né? Aí também a tradução da igreja diz que João escreveu o evangelho na cidade de Éfeso. Ele passou um bocado de tempo nessa cidade, em Éfeso, que atualmente é na Turquia, né? Mas essa é uma suposição. Ele
na cidade de Éfeso, se estabeleceu depois, depois da Guerra Judaico-Romana, lá nos anos 66 a 73, né? Ali permanecendo até o fim da sua vida. Então, essas são suposições do que aconteceu, como João estava, onde João estava e por que ele escreveu o que escreveu. Esse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos, os outros 3 são chamados sinóticos, porque eles meio que um complementa o outro, mas falam mais da história do que Jesus realizou no seu ministério, e João tem uma outra ênfase, portanto, mostrando que Jesus é, de fato, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. É isso aí, mais ou menos, como introdução do nosso estudo aí. Muito bom, muito bom. Esse livro de João, ele é tão cativante, né? E também tem muito de emocional nesse livro de João. A narrativa de João parece que a gente está lá no momento que as coisas, né, andavam com Jesus e que iam acontecendo. O amor é a marca também do livro, né? E saber de uma certa forma, é uma comprovação, né, Arno, do que você falou, onde João estava, quem ele era, né? A idade aproximada que ele morreu. O estudante da Bíblia, esses estudos que a Igreja Pérola oferece, são estudos de profundidade bíblica. Nós estamos vendo muitas coisas na mídia, mas a nossa, vamos dizer assim, nosso principal objetivo é aprofundamento bíblico. Então, as informações são fruto de pesquisa, de estudo. Então, esse é o nosso querido apóstolo João e a carta que ele escreveu. Eu, pelo menos, gosto muito de saber das coisas. E você, Kaique? Capítulo 1 do livro de João, ele e o capítulo 1 é uma introdução à pessoa e obra de Jesus. Acho que nenhum dos 4 evangelhos ele é tão atrelado à pessoa de Jesus como o capítulo de João. E ele já começa apresentando Cristo como o verbo eterno, o Criador, a luz que vence as trevas, o Cordeiro de Deus. Então mostra uma intimidade já desde as primeiras palavras, né, com Jesus. Acho a grande característica do livro de João que a gente pode perceber. Maravilha, maravilha. Ele começa, por exemplo, no caso, já dizendo que Jesus, no princípio, era o verbo, né? Verbo, no grego, logos, né? Referindo-se a Jesus. O verbo, chamado verbo eterno. Ele está mostrando que Jesus existia muito antes dele, né? Jesus é mais antigo, sempre existiu, né? E vem, então, depois que a criação, Jesus participa da criação, né? Jesus não é alguém que está chegando agora, ele vem agora em forma humana ao mundo, né? Para cumprir a missão que Deus determinou, né? E vem dizer que Cristo é a luz. Luz, qual é o efeito da luz? O efeito da luz maior é nas trevas, né? Quando há escuridão, a luz vai ter um efeito maior. Então, Jesus é essa luz, uma luz que é essa referência a Cristo, portanto, né, que traz iluminação espiritual, compreensão para a humanidade que estava, digamos assim, envolto nas trevas espirituais. Então, a luz, ela tanto faz, digamos assim, ela ilumina na escuridão e, no caso espiritual, ilumina aquele que está no caminho errado. A luz mostra que o caminho está equivocado, né? E o capítulo, como disse, tem também o testemunho de João Batista, que aparece já nesse primeiro capítulo, né? E João vai dizer que eu não sou o Messias, mas eu sou uma voz que clama no deserto, eu estou anunciando, estou apenas, digamos assim, preparando o caminho daquele que vem, né? Então, tudo isso aí, essa forma maravilhosa que nós temos nesse primeiro capítulo, que enfatiza essas coisas todas aí. Até os primeiros discípulos já surgem também nesse primeiro capítulo de João. Então, portanto, ele não tem muito interesse em fazer toda a história, né, que naturalmente teria que ter um desenvolvimento mais amplo, mas ele vai citando coisas porque o interesse dele é mostrar que Jesus é o Messias prometido
é o Messias que viria ao mundo, né? Então, esses são, digamos assim, os primeiros destaques a respeito desse texto aí. Então, vocês vejam aí o que vocês podem acrescentar aí. Eu gostaria de, primeiro, dizer para o pessoal que está nos assistindo, nós estamos estudando hoje o capítulo 1 de João, com alguns destaques. Então, abra a sua Bíblia, seja muito bem-vindo, né? E nós estamos, então, fazendo esses destaques do livro de João, que é um dos livros que eu mais amo. A Bíblia toda é maravilhosa, mas o Evangelho de João, ele tem um quê de tocar no coração da gente, né? E o destaque vai ser, então, do versículo 6 ao 18, é isso? Então, vamos fazer a leitura do versículo 6 ao 18? É bom fazer essa leitura desses versículos. Você aí abre a sua Bíblia, viu? Eu diria, vamos ler do 1 ao 18, vamos ler o completo, não tem problema não. Pronto. Kaique, você faz essa leitura? Faço. Inicialmente eu vou ler essa parte aqui no computador, mas... Tranquilo, pode ler, tranquilo. Acompanha a gente aí. Então, texto em casa, leitura dinâmica, João capítulo 1, NVI, vamos estar lendo aqui do 1 até o 18. Vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos receberam da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Maravilha de texto, sabe? Lindo texto, lindo. Esse é o capítulo de João 1, que tem 51 versículos. A gente vai falar um pouco sobre esse capítulo aqui. Veja bem, destacando alguns versículos aí, portanto, lá no versículo 10 e 11, veio para o que era seu. Ele faz aqui uma referência, com certeza, ao povo judeu, né? Jesus vem através da linhagem de Davi, povo judeu, tal. Veio para o que era seu, indica essa nação israelita que não reconheceu Jesus como Messias. Esse é o grande objetivo de João, portanto, de mostrar ao seu povo e a quem quer que seja que o Messias prometido nas Escrituras é esse que veio. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, tanto o Messias para os judeus, povo através do qual Jesus vem, como o Messias para toda a humanidade. Para nós também, que não somos da linhagem judaica. Nós também estamos incluídos nessa questão também. E esse verso 14
que eu queria destacar aqui rapidamente, ele tem pelo menos 3 aspectos. O primeiro, ele diz assim, que o verbo se fez carne, tornou-se carne. É uma expressão bastante contundente, né? O verbo se fez carne. Verbo eterno, Jesus Cristo, o eterno Criador, juntamente com o Pai e Espírito Santo, lá no livro de Gênesis, lá no princípio, diz o João no primeiro versículo, do princípio era o verbo, e o verbo se fez Deus. Então, assim, o verbo se fez carne. João poderia ter dito, assumiu o corpo humano. Ele poderia ter colocado isso assim, assumiu o corpo humano. Então, isso significa que ele se apresenta como qualquer ser humano, qualquer um de nós. Nessa forma que ele está aqui no mundo, né? Todas as suas limitações, fraquezas, fome e tristeza, sono, Jesus passou por tudo isso. Ou você acha que os açoites que recebeu lá com os judeus no Palácio de Pilatos não doeram? Não saiu sangue? Claro que saiu. E doeu também. Ele assumiu a forma humana, as limitações e tudo mais, sem deixar de ser divino. Então, isso é um pouco difícil para compreendermos, mas Jesus está aqui com essas 2 naturezas. Porque a sua forma divina, ele ressuscita mortos, ele acalma tempestades, ele faz uma série de coisas aí que são ação divina. Mas também se fez carne. E outra parte, habitou entre nós. Se fez carne e habitou, então, também esse versículo 14. Eu poderia ter dito, ele armou a sua tenda aqui. Armou a sua barraca e ficou morando aqui durante um tempo. Essa é a expressão que ele estava dizendo. Veio para ficar aqui nesse tempo que ele permaneceu no mundo, veio não uma passada, assim, mas viveu entre essas pessoas, os seres humanos, conviveu com os seres humanos, formou aquele grupo ao seu redor, enfim, né? Então, ele dá essa informação aqui, né? E aí diz João assim, e vimos a sua glória. E João tinha essa experiência, né? Ele tido algumas experiências maravilhosas, sobretudo no Monte da Transfiguração. João está lá presente com Pedro e Tiago. Então, ele viu a glória de Jesus. Ele viu tudo aquilo. Ele viu Jesus depois de ressuscitar dos mortos. Vimos a sua glória, né? Mas ele também conviveu com Jesus nesse período em que aqui esteve no mundo. E a terceira que destaca nesse versículo, graça e verdade. Graça e verdade. 2 expressões estão relacionadas com a aliança de Deus com o seu povo. E essa, outra vez, João tentando mostrar ao seu povo judeu que Jesus é o Messias prometido. Eles representam, portanto, esse compromisso que Deus assumiu que enviaria um Salvador. Está aí na pessoa de Jesus, né? Deus é leal no seu amor, na sua forma de ser, na execução de tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. E essa é uma questão. Só num versículo nós temos, portanto, essas 3 colocações que nós acabamos de fazer aqui. Muito bom, muito bom. Quando diz aqui, versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Kaique, que é dessa área, João, ele foi o marqueteiro, né? Ele foi a mídia. É fantástico, a Bíblia tem tudo. Então, a área de comunicação, faculdade de comunicação, né, que hoje em dia prepara, vai fazer um congresso, tem a preparação, alguém já vai falando sobre isso. E João foi isso. Ele foi comunicando, gente, vem alguém aí depois de mim. Gente, né? E depois ele diz que viu a glória, né, no Jesus aqui entre nós. Então, João foi o anunciador, o preparador, né? Alta tecnologia da época. Olha que coisa extraordinária, gente. Quando a gente vai procurar na Bíblia todas as ciências, a gente encontra a origem, né?
astronomia, alimentação, cuidado com a saúde, área psicológica, a Bíblia tem. Então, eu admiro João demais, que ele não era, vamos supor, agora, em termos de política, ele não era o candidato, mas ele falava do candidato. E o nosso candidato maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é o único que pode dar solução para a humanidade. Então, eu gosto muito de João nesse aspecto. Ele foi humilde, não sou digno de atar as alparcas dele. E olha o privilégio de João ter batizado Jesus. Olha que coisa, Deus deu essa graça para João, para que também fosse o modelo para os outros. Então, o meu destaque em relação a João, eu sou fã de João Batista. Ele foi contra toda a proposta da época. Vestia diferente, comia diferente. Isso já era um destaque, né? E era seguro, era verdadeiro na palavra dele. Tanto é que ele encontrou um inimigo que acabou tirando a vida dele. Antes de Kaique falar, eu queria só comentar aí. João, se tivesse na Igreja Pérola, seria do grupo Raiz. Viu? Com certeza, não é todinho, não é leitinho sem lactose. Então, essa destaque que o José fez aí é muito interessante, essa diferença. João não é Jesus, e ele disse isso muito claro. Houve um homem enviado, né, que exatamente fez essa missão de preparador, de desbravador, de mostrar quem é, apontar para Jesus, né? Tanto é que lá vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus, né? Essa é a função dele, né? Vai aí, Kaique. E Mas aí, um pouquinho só, Kaique, um pouquinho só. Olha que diferença em alguns casos nos dias de hoje. Eu não gosto de generalizar, que a gente pode ofender os corretos, mas de uma pincelada assim. Algumas pessoas usam Jesus para sua causa própria, né? Se torna um grande pregador, um grande orador, como se ele fosse que nós devêssemos ovacionar. E a gente tem que ter cuidado com isso, que a gente às vezes vai atrás nas mídias de A, B, C, D. Não, João era simples, era humilde. Jesus que é o. Agora, se eu prego Jesus e quero um big carro zero, quero uma casa zero, uma casa alinhada, quero morar no melhor bairro, tenho um avião particular. Olha que diferença de João Batista. E nós somos instrumentos de Deus para mostrar Jesus e não a gente. Então, uma palavrinha nesse aspecto que muitos ainda não entenderam. Querem fazer o papel de João Batista, mas querem tirar a luz de Jesus para si. verdade, a irmã Jussara acabou introduzindo o que eu iria falar justamente sobre isso, que quando questionado, né, quem ele era, quem João Batista era, ele respondeu que ele está se preparando no caminho. E a gente vê em todo o tempo que João se posicionava como servo e não como o centro da atenção. E hoje a gente vê justamente o contrário, as pessoas querem a atenção para si, querem os holofotes para si, às vezes até tirando a pessoa, o ser humano como a gente tem essa ânsia de adorar algo, acaba até adorando aquela pessoa. Então, até o próprio líder, ele até talvez não tenha até vontade dele que aquela pessoa o adore, só que a forma como ele se posiciona acaba trazendo essa adoração. E João Batista, ele era bem focado nisso, de que o Messias estava vindo. E ele fala, né? Eu batido com água no 12, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E João reconhece dessa forma a grandeza de Deus e que estava entre eles naquele momento. E sempre apontava para Jesus com superioridade e sempre trazendo a questão de que ele era apenas servo e que o Messias estava vindo. Então, isso é interessante, essa parte de João, essa humildade, a forma como ele se posicionava como servo. Então, hoje, infelizmente, acontece ao contrário. Então, fica aí o alerta, né, para as pessoas, para
os jovens líderes que serão grandes líderes do evangelho no futuro, que eles não venham ter essa postura, né? E venham ter mudança, apesar que cada vez mais vem piorando, mas Jesus Cristo possa decidir nos corações. Só complementando isso que Kaique disse, que infelizmente nós vivemos nesse tempo assim, a gente percebe que há líderes que puxam tanto para si essa suposta luz que eles seriam, que querem ser adorados, e eu diria assim, promovem até a autoadoração, né? Eles gostam tanto de si mesmo que, se possível fosse, se ajoelhariam diante de si mesmo, né? Isso é terrível, né? Bom, mas aí no versículos 7 e 8, ele vai continuar dizendo, João Batista não era luz, né? Não era luz, mas veio para testificar da luz. Mais ou menos que nós já falamos aqui, né? Então, essa questão de locução aqui, para que testificasse, significa dar testemunho ou declarar, né? Ele está mostrando isso aí. João usou o verbo testemunhar cerca de 39 vezes nesse evangelho que ele escreve. Então, ele faz questão de deixar isso bem claro. Usa, portanto, com muita ênfase essa questão que Jesus, o testemunho a respeito de Jesus precisa ser dado com eficiência, né? Isso é muito importante para alcançar o propósito para o qual ele escreve o evangelho, mostrar, testemunhando realmente que Jesus é o Messias. Para aqueles que viessem, então, portanto, a se interessar. Crer significa confiar. Crer tem a ver com confiar. E João usa esse verbo crer quase 100 vezes no que ele escreve, tanto no Evangelho como nas suas cartas, né? O que nós não encontramos nesse Evangelho, a palavra fé ou o verbo arrepender-se. Então, ele não dá muita ênfase nessa questão aí, né? Mas crer, confiar e testemunhar, ele aparece com muita ênfase, com efusão no seu escrito aí. Portanto, novamente ele vai dizer, não era luz, João Batista não era luz, mas veio para apontar quem era luz. Isso é tão importante. Quem nós temos que apontar hoje? Continuamos apontando o mesmo Jesus, que é a luz, a salvação, que perdoa, que justifica e que salva. Então, essa nossa missão continua sendo a mesma de João Batista nos dias de hoje, não nos autopromovendo, mas mostrando quem é o enviado por Deus, o Messias, que veio, realizou seu ministério e continua sendo o Salvador de todos aqueles que se arrependerem genuinamente e colocarem sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. É isso aí? Maravilha! E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, coloca no chat o que você pensa, se quiser entrar em contato conosco para estudar um pouco mais a palavra. Eu quero até te perguntar, Kaique, se nós devíamos colocar no chat o nosso acesso, o nosso zap, não somente do pastor, mas mais possibilidades, porque a gente quer estar com você, quer ajudar você, né? E uma das coisas bonitas que tem muito a ver com a gente é o versículo 11, 12 e 13. Veio para o que era seu e os seus não receberam, né? Então ele começa dizendo assim, mas depois ele diz, mas nós que o recebemos, olha que coisa linda, nos tornamos filhos de Deus. Gente, isso é muito, muito bonito. Nos tornamos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus, você fica sendo irmão e irmã, co-irmão de Jesus, da família de Deus. E aí no 13, os que não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gente, que espetáculo! Então, é um novo nascimento. Então, não é o João que faz isso, é Jesus que veio. Que ele diz que batizou Jesus com água, né? Mas que Jesus, nós receberíamos um batismo diferenciado.
é um batismo da presença de Deus, de fazer parte da família de Deus, de ser co-irmão e co-irmã de Jesus. Eu tenho tanta fascinação por esse evangelho, porque eu me sinto tão honrada por Deus, tão honrada, quando ele diz, né? Vocês se tornarão filhos e filhas de Deus. E o mais interessante, não sei o que Kaique e Arno acham disso, é que se tornar filho de Deus não é privilégio para Deus, é para a gente. Nós não estamos fazendo o favor a Deus. Ele nos presenteia com essa nova designação. Você agora é minha filha, Kaique, você é meu filho, Arno, você é meu filho. Fazemos parte dessa família maravilhosa. Então, eu gosto muito desses versículos, que aqueles que o receberem se tornarão filhos de Deus. Eu sou apaixonado também por um outro versículo, que é em João ainda, João 10,16, que vai falar: tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ai, que coisa linda! Aí, trazendo para o estudo de hoje, a gente vai ver aqui no versículo 15 e 16, que aí, ao ver João passar, ao ver Jesus passar, João aponta para Jesus e fala que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em seguida, eles tinham dois discípulos de João, e João, ele convida esses discípulos para seguir Jesus. Então, Abre mão. Abre mão. Então, hoje a gente tem que trazer hoje para poder fazer o comparativo, né? O que a gente tem feito hoje? As pessoas estão travando disputa porque o meu é melhor, o ciclo é melhor, mas João Batista tinha lá o seu discípulo, podia muito bem não fazer isso, mas apontou para Jesus e disse: tem que seguir ele, é ele que tem que seguir. Fique exemplo para nós, para quando a gente vê a pessoa, e pode acontecer até com nós mesmos, de a pessoa nos admirar tanto que quer até olhar mais para nós que para Jesus. Pode ser com um filho, com um irmão, um amigo, um irmão, e a gente tem que ter esse discernimento de Deus, tem que olhar para Jesus. Porque ele que então devemos seguir. Interessante que, na continuação do que o Jussara estava falando, está no versículo 12. A frase, aos que creem no seu nome, interessante, está no versículo 12, né? Aos que creem no seu nome. Não é esse termo nome que se refere a como Jesus é chamado, mas a missão que ele veio realizar, né? Isso. A maneira como Jesus é chamado. Seu nome é a salvação que ele veio trazer, né? Então, ele aparece, essa expressão, aos que creem no seu nome, no Evangelho de João, aparece 3 vezes. Aparece aqui, no versículo 12, aparece no versículo 23 do capítulo 2, e no capítulo 3, versículo 18. Essa mesma expressão, aos que creem no seu nome. Ou seja, nessa pessoa que é Jesus, o que ele veio realizar? Que é o Messias, o Cordeiro de Deus, que ele aponta ali no que Kaique colocou ainda há pouco. Essa expressão que ele quer usar ao falar aos que creem nesse nome, né? Esse Jesus que é o verbo, a vida, a luz, ou seja, ele é o Cristo, o Messias prometido. Essa é a intenção dele de mostrar. O Filho de Deus, né? Lá em versículo 31 do capítulo 20, ele vai usar o Filho de Deus, essa expressão, né? Deu-lhes poder, refere-se ao direito legal de assumir a posição de Filho de Deus. No versículo 12, aos que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O que eram, então, antes? Não eram filhos, eram criaturas de Deus. Bom, criatura de Deus, tem tanta coisa que é criatura de Deus, né? Eu tenho dito assim, o jegue é criatura de Deus. E o Filho de Deus é aquele que crê em Jesus como Messias, aceita como enviado por Deus, né? Então, sem isso, nenhum de nós era filho de Deus. Nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos nele, né? Nenhum de nós. Por natureza, éramos filhos da ira, estávamos condenados à morte e ao inferno. Condenação eterna. Esse era o destino, né?
Então, como eu sei que quem de vocês aí compartilhou ainda há pouco aí, Deus não digamos assim, beneficiado com isso. Beneficiados somos nós. Porque sem isso, nosso destino é a perdição eterna. Mediante a fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Aí o caminho é outro. E o destino é outro, né? Por meio da fé, crendo em Jesus, os pecadores, portanto, são destituídos de todo o seu direito e tornam-se membros da família de Deus. Agora, quem governa é Ele, né? Cabe a nós sermos obedientes a Ele. Mas o destino eterno é o céu. E o que acontece quando nós nos tornamos, né, Arno, você falou muito bem aí, entendemos a missão. Então, eu tenho que tomar para mim a missão. E eu me lembro de um autor que fala: seguir Jesus não é uma religião. Ah, é uma religião? Não, é um projeto de vida. Projeto de vida. É um projeto de vida. Mudou porque ele é a luz que vai iluminar os meus passos, é lâmpada que vai iluminar os meus passos, é a luz que vai iluminar o meu caminho. Então, eu vou ter condições de acertar. Isso que eu acho bonito. Religião não é uma corda no pescoço, ou melhor, Cristo não é uma corda no pescoço. Ah, eu não quero saber de crente, que crente não pode nada. Não é verdade, nós podemos tudo. Isso é onda, nós podemos tudo. Nós simplesmente, como a luz e a lâmpada e luz estão sobre nós enxergamos o que deve e que não deve fazer. Nós somos livres para escolher o que devemos e o que não devemos fazer a partir do momento que cremos em Jesus Cristo e nos tornamos filhos de Deus e filhas de Deus. É tão maravilhoso isso. Seguir a Jesus é um projeto de vida e a vida de felicidade. Não se iluda. Seguir a Jesus é vida plena, é vida de felicidade, bondade, generosidade, humildade, gratidão, perdão. Nossa, a vida da gente muda, né? Então, muito bonito esse texto, muito bonito. E nesse aspecto, Jussara, é o interessante seguinte, nós somos muitas vezes taxados. Como crente, você não pode. Eu posso, mas não preciso. Isso, Tá? isso. Eu posso. Uma série de coisas eu posso, mas não preciso disso aí. Sem essa fé em Jesus, ele precisa fazer, porque senão ele vai ficar sem sentido. A vida dele não tem alegria, não tem nada, então ele precisa de uma série de coisas. Não, eu não preciso daquilo para ser alegre. Né? Essa é que é a grande diferença. Poder eu posso, mas eu não preciso. Ou não devo. Né? Então, tudo bem. Aí é outra questão. Eu quero me manter puro diante do Senhor, então vou me ater a certa situação, certa forma de viver, mas não porque eu seja radicalmente proibido disso ou daquilo. Eu não preciso para me sentir realizado, para me sentir, digamos assim, pleno diante de Deus. Eu tenho que digamos assim, participar disso ou daquilo. Isso aqui é a grande diferença. Não sei se você entende assim, Emerson. Sim, entendo dessa forma. E um ponto que eu acho interessante é que temos o Espírito Santo em nós. E o que o Sara falou é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele se mostra. E a gente está... Nossa natureza é inclinada para o mal. Mas quando a gente tem o Espírito Santo em nós, a gente vê de outra forma. A gente enxerga, abre os nossos olhos de certa forma. E assim como Paulo estava cego, preso na religiosidade, Jesus o abriu os olhos, ele viu o que estava fazendo de errado. E assim é a nossa vida. O Espírito Santo a cada tempo vai nos moldando. Acho que a gente... Isso confio quando a pessoa ela muda radicalmente da noite para o dia. A gente vai vivendo um processo. E é justamente isso, de ir se moldando e percebendo aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode. Na verdade, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente não precisa. E eu fico vendo, Caio, que eu e o Arno somos pessoas maduras, experientes, né?
Aí podem pensar assim, esse negócio de crente, é coisa de velho, né? Mas eu olho para você, um menino jovem, a sua esposa jovem, e olho para os meus filhos, para os meus netos, pessoas jovens, e que amam a Jesus e são felizes com Jesus. Então, essa história de que, quando eu ficar mais velho eu vou procurar, isso é mentira. Isso não é verdade. Muito melhor, quanto mais cedo o jovem, o adolescente, a criança compreenderem, de acordo com a sua idade, quem é Jesus, que é o seu Salvador, é o Senhor da sua vida, nossa, você vai ter um viver com muito mais coisas positivas do que negativas. Eu perguntei para a nossa neta de 9 anos, quem é Jesus para você? Ela falou, Jesus é o meu Salvador, ele é tudo para mim. Você imagina essa criança, longe dos pais, vamos imaginar, numa programação fora dos pais, ela tem um sentimento dentro dela, o que deve e que não deve fazer. É a maior riqueza que os pais podem dar. É porque nós não vamos ficar atrás dos nossos filhos sempre. E eles precisam entender logo o que é certo e o que é errado. Nesse sentido, eu comecei a conhecer Jesus lá para os 20 anos em diante, conheci de verdade Jesus, né? E fico imaginando como seria se já tivesse conhecido Jesus desde sempre, né? Seria algo diferente. E é maravilhoso. É até algo que eu observo é que aí a pessoa, o ser humano nasce, aí é criança. Quanto mais ele vai crescendo, quanto mais o ser humano conhece o mundo, mais o ser humano vai mostrando as faces do pecado, vai mostrando sua face pecadora. Então, quanto mais cedo conhecer Jesus, a gente vai conseguir morrer para esse mundo de pecado e viver somente para Cristo. Eu acho bem interessante essa questão de conhecer Jesus o mais rápido possível, não esperar que venha pela dor, por exemplo. Então vamos apreciar sobre isso. No congresso que eu estava sábado passado, a líder das crianças falou assim, o tema de missões para crianças é o primeiro a apresentarmos para a criança, o primeiro herói que devemos apresentar é Jesus. E ela perguntou para as crianças, quem foi seu primeiro herói? Foi Batman? Foi Superman? Foi outros aí? Não. O primeiro herói que devemos mostrar para as crianças desde pequenas é Jesus. Eu acho isso tão forte, tão lindo. E não será que estamos fazendo isso? Mostrando Jesus em primeiro lugar para os nossos filhos e netos, né? Então, Kaique, que ainda não é papai, tenho certeza absoluta que quando se tornar, o primeiro herói vai ser Jesus. Com certeza. Lá no versículo 18, João vai dizer que Deus nunca foi visto por alguém. Interessante. Temos lá no Antigo Testamento a figura de Abraão, temos a figura do próprio Noé, que fez aquela questão toda de salvar ele e a sua família. Temos a figura de Moisés, por meio do qual toda a lei foi trazida, né, a realidade, mas nenhum deles viu Deus face a face, né? Nem Moisés, nem Abraão, nem qualquer outro, né? Mas o filho, esse que João está apresentando, que é o verbo que estava no princípio com Deus, ele tem um relacionamento íntimo com o Pai e vê o Pai face a face. Eu quero mostrar exatamente essa diferença tão grande entre tantos outros líderes, com esse que veio, tomou forma humana, se fez como um de nós, né? Que tem um relacionamento direto com o Pai. E ele mesmo diz depois, mais adiante, eu e o Pai somos um. Somos iguais, né? Nós não podemos ver face a face o caráter de Deus, mas podemos vê-lo por meio de Jesus Cristo, pela fé. É verdade que hoje nós não podemos ver Jesus, porém nós o conhecemos através da palavra, essa que estamos estudando agora. Que Jesus é Espírito e é verdade.
filho unigênito que se deixa conhecer. Quando fala que o seio do Pai é usado para expressar a íntima comunhão, né? O aconchego, né? Ele que é filho unigênito do Pai, que o conhece intimamente, veio a esta terra, a este mundo cheio de maldade, né? Veio a este mundo para, digamos assim, com esse único objetivo de se fazer conhecido e fazer conhecido o projeto de Deus de salvação. O desvio acontecido no Éden, por meio daquele que diz que da semente da mulher viria alguém que estaria esmagando a cabeça da serpente, né? Esse Jesus que ele está sendo apresentado por João aí logo nesse primeiro capítulo, né? Então, isso aí é o que é importante a gente entender. O Evangelho de João é um livro todo especial que nós temos dentro da Bíblia. Não é que é melhor do que outro, mas dá uma ênfase especial nesse aspecto, nessa questão de conhecer e traduzir para nós uma linguagem simples e conhecemos aquilo que Deus quer dizer através de Jesus Cristo, que veio para ser o Salvador da humanidade. Maravilha. E aí, um pouco mais à frente, né, no 20, aí começa uma série de interrogação, né? E aí vem o 19, vem o 20. Aí no 21 perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta. Para que a levamos aqueles que nos enviaram? Quem diz você acerca de si próprio? Isso fala para nós hoje também. Que diz você acerca de si próprio? Porque João Batista respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então, João Batista, às vezes, quando tem a reprodução do filme de Jesus, algo nesse sentido, acaba o deixando como um rapaz lá do deserto que comia gafanhoto, uma pessoa, um ser humano diferente, mas ele era especial. Então, ele traz ensinamentos para a nossa vida hoje, que o tempo todo ele negou a si mesmo, e é o que a gente tem que fazer hoje. É o nosso lema: menos de mim e mais de Cristo em mim. Então, é interessante essa parte que os fariseus perguntam: quem é você? Você é profeta e não sou, você é Elias, não sou. Então, ele se diminui para que Cristo apareça. Isso é lindo de ver. E aí adiante, vai completando isso, né? Lá no 27, ele diz: Jesus é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Né? Porque eles ficavam inquirindo, os fariseus ali provocando João, né? E João diz. E o bonito disso tudo é que desde o nascimento João foi escolhido, né? Deus tinha um projeto para ele, né? Tinha um projeto. E o mais bonito é que ele aceitou o projeto, Kaique. Ele aceitou o projeto de ficar em segundo plano. Será que nós aceitamos o projeto de ficar em segundo plano? Ou sempre queremos o primeiro? Tocar o primeiro violino da orquestra? Porque João, ele foi orientado a ser o segundo plano, a ser o segundo lugar, a mostrar quem era a luz de verdade, o Filho de Deus. Eu não sou ninguém, né? E aí eu me lembro do nosso Jonatas, né? O nosso filho, que uma vez falou: nós não somos nada. Nós não somos nada, e às vezes a gente se arvora que quer ser alguma coisa. Aí eu venho aqui para João: não sou digno de desatar-lhe as sandálias.
nem de me abaixar e desatar, porque tirar a sandália você se abaixa. Até fazendo um ato tão humilde, eu mesmo assim não sou digno diante desse Deus que veio para nos salvar. Muito lindo, né? Muito lindo. Nesse caso, João, ele vai dizer, eu não sou a luz, mas eu testifico, o testemunho da luz, né? Isso, Outra sim. vez a nossa missão, né? Nós não somos a luz, mas não temos um testemunho a dar a respeito daquele que é a luz, né? Que veio ao mundo. Que esse capítulo é rico demais. Ele dá um, digamos assim, dá pano para muita manga aqui, né? Para muitos estudos, né? Não só. Por E exemplo, aí, quando fala 3 dias depois, não sei qual é o capítulo, qual é o versículo que ele fala aqui, mas 3 dias depois, parece onde é que foi isso? Uhum. e aí, né, quando a pessoa procura o texto, sobre o termo desatar as sandálias, eu pensei aqui rapidamente, e alguém, desatar as sandálias de alguém era considerado um trabalho mais humilde e degradante, pois as estradas da época eram de barro, então as sandálias eram cheias de poeiras e sujas. E desatar a sandália de alguém seria interpretado com poeira, sujeira. E João falou que nem isso ele era digno de fazer. Ai, Imagine que nós. coisa, né? Que coisa. E uma característica do cristão genuíno, de pessoas plenas e felizes, é a humildade. Porque atrás da queda vem a arrogância. Os arrogantes, né, pode esperar que daqui a pouco estão caindo. E caem feio mesmo. Nós estamos na mídia agora com algo tão violento, tão forte, que é a prisão do rap lá dos Estados Unidos, e eu fiquei tão triste, né? A arrogância, a soberba, o dinheiro, o poder, né? Cegam as pessoas. E aí elas não se dão conta de que estão indo para o abismo, né? Então, a humildade precede a vitória, mas a arrogância precede a queda. Então, essa humildade de João nós temos que ter como exemplo, né? E o próprio Cristo foi o maior exemplo de humildade, né? Sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas se humilhou até morte de cruz. Então, ser humilde, pedir perdão às pessoas, né? Isso é muito importante. Isso não te diminui, meu querido, minha querida que estão nos ouvindo, isso não te diminui. Eu posso não concordar com alguma coisa, mas eu posso ser cooperadora. Ah, minha opinião não venceu, vai ver o que eu vou fazer. Estou falando isso para nós, irmãos em Cristo. Fazemos parte de uma comunidade evangélica ou católica, né? Fazemos parte de uma comunidade cristã. Sejamos humildes, cooperadores, porque João, nossa, é um exemplo de um ser humano. João não era Deus, era um ser humano como eu e você. E ele entendeu que a missão maravilhosa dele era abrir o caminho para o Senhor, né? Então, que eu seja isso também, que eu abra o caminho para outras pessoas, para que enxerguem Jesus. E é bom sempre lembrar que nós estamos em busca do mesmo objetivo, caminhando no mesmo sentido. Sobre essa questão da arrogância, ainda é feliz aquele homem que ainda consegue, que ainda acontece a sua queda aqui na terra. Porque aquele que vai morrer, que morre pela sua arrogância e não acaba não conhecendo a Cristo, não dando oportunidade a Cristo, esse aí, infelizmente, pode acabar no inferno. Então, a arrogância, ela pode te levar para o inferno. Então, é dura a palavra, mas de fato é isso mesmo. Então, vamos ser mais humildes, né? Vamos nos esvaziar de nós mesmos e buscar sempre entender o outro e saber que estamos servindo um só Deus, né? Principalmente aqueles que são irmãos em Cristo. Pastor, mais algum complemento sobre o estudo de hoje? Eu acho que para concluir aqui o versículo 23.
Mais uma vez, vamos a João Batista aí, né? Versículo 3. Respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, né? João está sendo pressionado para saber quem ele é, se ele é o Messias, não sei o quê. Então, ele afirmou que ele é o cumprimento que Isaías, que escreveu séculos antes, né? Dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do seu nosso Deus. Nos dias de Isaías, havia poucas estradas, claro. Quando João está chegando aqui agora, já talvez o Império Romano, já passou o Império, depois de Isaías passaram outros impérios aí também, agora o Romano está em plena ascensão, né? Então as estradas já tinham muito melhorado, né? Mas ele está aí de preparar o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda do nosso Deus. Por isso, quando, por exemplo, no tempo de Isaías, um rei viajava, as estradas eram construídas para que a carruagem real passasse por elas e não ficasse atolado na lama. Isaías disse que antes de Deus aparecer para manifestar a sua glória, uma voz seria ouvida, convidando Israel a endireitar o caminho por onde o próprio Deus passaria. Então, João é esse caminho, que está preparando esse caminho para a chegada de Jesus, e que a palavra de Jesus, digamos assim, já tivesse alguma coisa feita antes dele. Esse é o precursor, né? Precursor o quê? Que vem antes, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O alerta, né? Chamando a atenção. Esse é esse alerta continua sendo nossa missão de hoje. O alerta para que as pessoas endireitem o caminho para que Jesus possa trilhar por ele. O caminho da sua vida, do seu coração, do seu andar, do seu procedimento, e tudo isso aí. Eu acho que nós podemos, com a palavra de vocês, aí concluir aí essa palavra. Maravilha. Para mim já está dado esgotado. Estou muito feliz com esse estudo, tocou profundamente o meu coração e eu desejo que aconteça com você também. Então, não esqueça de dar a sua opinião, dar o seu recado, e eu quero pedir a Kaique que coloque também os nossos acessos para que você se comunique conosco e seja muito bem-vindo entre nós. Está faltando uma missão na sua vida? João recebeu a missão e cumpriu a missão. Deus tem uma missão para mim, para Kaique, para a Rabi e para você. Venha cumprir a sua missão. Seja muito bem-vindo na Igreja Pérola, Rua Castro Alves, 228, e que Deus te abençoe grandemente neste momento. Maravilha. E assim nós encerramos nosso estudo de hoje. Deus possa abençoar a sua vida, mas antes de encerrarmos, vamos orar através do nosso pastor, para que possa entregar esse momento a Deus. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, porque temos acesso a essa palavra maravilhosa. Mas somos limitados ao mesmo tempo. Por isso pedimos a Deus que Tu possas complementar o que nós não conseguimos colocar aqui nas nossas palavras. Que o Santo Espírito inspire aqueles que vão ouvir, que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando, para que possam entender perfeitamente qual é o objetivo do teu evangelho que o teu servo no passado, chamado João, escreveu. E por que ele escreveu? O que ele quis realmente colocar e enfatizar. Que pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, possam ter esse entendimento. Que o Messias que ele está anunciando é o mesmo Salvador que atua nos dias de hoje. E só ele pode salvar. João diz: eu não sou a luz, mas eu testifico a respeito da luz. A luz é Jesus. Ele é o Salvador. Que as pessoas que nos ouvem possam entender isso. Que não há outro caminho, somente Jesus. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus. Continua nos abençoando, nos dirigindo e nos usando. Mesmo fracos e falhos como somos, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Queremos ser instrumento na vida de outras pessoas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E já vamos partir para o momento de agradecimentos e pedidos, mas antes vamos ouvir uma música
enquanto a música toca, você já vai colocando aqui seu agradecimento, seu pedido, para que a gente possa orar pela sua vida. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar, contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. O escudo na tempestade, Uma dor e na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. não importa o seu estado, a sua cultura ou a sua religião, Ele veio para te salvar. Nos lugares que não pode ser atingido, Ele atinge. Se o coração está quebrado, Ele conserta. O que está amarrado, Ele solta. Ele veio para te salvar. É a nossa missão, mostrar a salvação. É Jesus Cristo. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Senhor Jesus, vem para te salvar. Aleluia. Momento de agradecimentos e pedidos. Queria começar agradecendo a Deus por mais um dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar.
Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o nosso Deus. Pai, nós queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar em todo o meu ser. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Adoremos ao nosso Deus nessa noite, dizendo assim: aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. através de cada um aqui, Senhor, que está presente.
Que o teu plano se prevaleça sobre nós, Senhor, e não aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós queremos, mas que tu, Senhor, possa estar dando direção em nossa vida. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor nos conduz a cada momento para a salvação. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de falar contigo, Senhor, face a face. Muito obrigado, Senhor, por isso. Senhor, assim nós entregamos também o domingo, que terá eleições municipais, que o Senhor possa estar conduzindo todo o processo, Senhor, de acordo com a tua vontade, e que o Senhor possa estar dando discernimento e votar em candidatos que realmente venham cumprir aquilo que prometem e que não sejam candidatos que venham a querer diminuir a tua presença, diminuir a tua vontade. Senhor, protege cada um de nós, dá, Senhor, livramento, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa, Senhor, cada irmão aqui presente e nos dá uma noite abençoada e, mais uma vez, obrigado pela tua presença em nossas vidas, pela tua palavra e pelo teu cuidado por todos nós. Que nos abençoe nesta noite e assim, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 E assim nós encerramos nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela tua presença. Que possa abençoar a sua vida. Desde já, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Curta esse conteúdo e fique sempre conosco, que sempre temos postado como forma rotineira o nosso Conectados com a Palavra todos os dias às 6 da manhã. Nós temos na quinta-feira esse estudo aqui, mas também temos todos os dias de segunda a quarta no Google Meet de forma mais fechada, mas que você também pode participar. Aqui embaixo tem o WhatsApp, tem o Instagram, você pode estar dando um oi. A gente vai te enviar o link para você participar nesse momento. É um estudo bíblico, onde você pode também participar, tirar dúvida, então, de forma ao vivo. Então, que você possa, depois da condição, você possa estar presente conosco. Será uma alegria muito grande. E para aqueles que moram em Salvador e podem se locomover, ficamos na rua Castro Alves, número 228, em Paripe, Salvador, Bahia. É um lugar de fácil acesso, não é um lugar difícil de chegar, então está convidado que possa aqui venha nos conhecer, receber aquele nosso abraço. E lembrando que neste domingo, dia 6 de outubro de 2024, não teremos programação presencial, porém, nós estaremos aqui no YouTube com nossa celebração, será gravada, mas será inédita, então acompanhe, fique conosco e Deus te abençoe. Então agora cada um vai dar uma palavra, vai dar uma palavrinha final e encerramos o nosso pastoar. Desejo a todos um resto de semana abençoado, uma eleição de paz, não é? De acordo com a vontade de Deus, e Deus abençoe sua família e a sua vida. Até a próxima. Até a próxima mesmo. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter participado aqui desse momento. E o importante agora, como o Kaique falou, é você compartilhar, dividir essa oportunidade, esse privilégio com outras pessoas também, que possam ter o mesmo privilégio. Muito obrigado a você, obrigado a cada um. E, se não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva e divulgue, compartilhe. Vamos concluir orando? Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse momento. E que o que aqui fizemos possa, abençoado por Ti, fazer diferença na vida das pessoas que entrarem em contato com esse conteúdo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma excelente noite a todos. No poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me
beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
no Senhor, cante, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias.